Capítulo 4: Isolar, imergir ou inocular? Hitler, Nietzsche, Maquiavel, Freud? Por que desejaríamos que nossos filhos gastassem tempo com alguns desses escritores da lista dos grandes que apareceu no capítulo anterior? Ao invés de prover uma bolha protetora desse tipo de informação e isolar os alunos dessas ideias ou de imergi-los antes que estejam prontos, a escola cristã clássica escolhe inoculá-los. A educação cristã clássica intencionalmente expõe os alunos e lhes dá ferramentas para que naveguem por aquelas questões difíceis que eventualmente encontrarão. Pense nisto da seguinte forma: se forem visitar outro país, você pode preparar seus filhos garantindo que eles tenham as vacinas apropriadas antes de todos partirem. Por alternativa, você pode não ir. Pode proteger seus filhos, mantendo-os em casa com a ideia de que nunca precisarão ser expostos. Ou você pode enviá-los sem as vacinas e imergi-los no país desde o princípio. Uma outra maneira de pensar sobre isto é considerar o perigo que a água apresenta, sendo o afogamento a segunda maior causa de morte, ficando atrás de doenças congênitas em casos de crianças de 1 a 4 anos de idade. Sabendo que seus filhos podem se afogar, você poderia isolá-los da água, não os expor à água nem lhes contar a respeito dela, mas viver longe o suficiente de qualquer fonte de água, esperando e orando para que eles nunca tenham nenhum tipo de acesso a ela. Desejando oferecer um melhor programa para os meus filhos, eu tentei fazer isso com eles num primeiro momento. Eduquei-os em casa. Não queria que eles fossem expostos tão cedo. Planejava expô-los por conta própria, mas eles nunca pareciam estar prontos, até que seus amigos tomaram a iniciativa. Ou, porque a água é perigosa, você poderia imergi-los diretamente. Porque eles precisam aprender a nadar, você pode lançá-los no fundo ainda quando bem crianças, sem supervisão, a fim de que aprendam a lidar com o perigo. Muitos dos meus amigos creem ser esta a melhor maneira. Se eles precisam sobreviver no mundo, então precisam começar a praticar a partir do primeiro dia. Por fim, uma vez que a água é perigosa, você pode inoculá-los ou matriculá-los em aulas de natação. Sob o olhar atento de um instrutor qualificado, eles podem progredir de iniciantes a especialistas. Eles aprenderão a navegar em águas profundas e a evitar possíveis perigos. Mergulhar em áreas de risco, nadar sozinhos, expor-se a correntezas, etc. Em vez de isolar as crianças a fim de protegê-las, ao invés de imergi-las antes que estejam prontas, as escolas cristãs clássicas inoculam os alunos ao intencionalmente introduzi-los a ideias e conhecimentos sob a orientação de um instrutor bastante qualificado e instruído, com o objetivo de prepará-los bem para o que vierem a enfrentar. A abordagem clássica da educação trabalha para ajudar os alunos a compreenderem os escritos das pessoas que influenciaram o pensamento humano no decorrer da história. Compreender a filosofia de Hitler nos ajuda a ver como suas ideias transformaram-se em escolhas. Escolhas que levaram a algumas das maiores atrocidades dos últimos tempos. Aprendemos de modo a não tomar essas mesmas decisões. No dizer marcante de Edmund Burke, aqueles que não conhecem a história, estes estão fadados a repeti-la. Quando somos completamente ignorantes acerca do passado, cometemos os mesmos erros daqueles que vieram antes de nós. A educação clássica trabalha para munir o aluno de extensivo conhecimento, embora o conhecimento não seja um fim em si mesmo. Muitos sistemas transmitem informações e ditam às crianças o que pensar. Mais uma vez, tendo por foco primário a instrução do coração antes de tudo, os alunos educados pelo método clássico são ensinados a como pensar, como sintetizar toda uma história de aprendizado. Isto é feito onde pensamentos e conhecimento são compreendidos pelo prisma da obra de Cristo na Terra, sua obra de restaurar toda a criação. Os alunos consideram como os eventos ocorreram e seus porquês. Teorias são discutidas e ideias são transmitidas por meio da leitura das grandes obras. Com isso,
Eles adquirem uma perspectiva clara.